Oi, eu sou a Carol e bem-vindos ao terceiro episódio do Horizontes Internos, um espaço para pensar na vida enquanto ela acontece. Eu sou do tipo de pessoa que sempre quer fazer muitas coisas, e muitas vezes ao mesmo tempo. Só que o problema é que eu acho que eu vou conseguir fazer todas elas, mas o resultado disso é só frustração e eu já tô cansada. Vocês já escutaram aquela frase, você pode ser o que você quiser? Eu já, e muitas vezes. Só que pra mim, essa frase, ela tem um pouco de verdade, mas não totalmente. Porque a gente até pode ser o que a gente quiser, na verdade vai depender também um pouquinho ali do contexto social e outras paradinhas aí. Só que pra gente ser o que a gente quiser, primeiro a gente tem que decidir o que a gente vai querer ser. E isso pra mim já é a parte mais difícil. E segundo, a gente tem que focar nesse nosso objetivo. Isso mesmo, já é meio óbvio, né, Carol? Mas eu tava pensando, será que hoje a gente sofre mais por excesso de opção? Porque não é só que existem muitas possibilidades. A gente sabe que elas existem, a gente vê elas o tempo todo. É só abrir ali o Instagram, a gente vê gente vivendo de arte, gente viajando o mundo, gente empreendendo, gente equilibrando 1000 áreas da vida ao mesmo tempo, aparentemente, né? E parece que todo mundo consegue viver várias versões de si mesmo ao mesmo tempo. E eu, sem dúvida, sofro por excesso de opção, porque eu sou uma pessoa muito indecisa. E muitas vezes, quando eu consigo decidir, eu acabo voltando atrás, tentando encontrar uma melhor opção. Que cada coisa, né? É cada coisa. E logo eu penso, eu gosto dessa opção. Só que vai que eu encontro uma opção melhor do que a opção que eu já tinha escolhido. Porque, na verdade, eu fico com medo de escolher uma opção e acabar fechando as outras portas. Só que, na verdade, quando eu tento manter todas as portas abertas, eu não entro em nenhuma. E isso até parece ser uma liberdade, só que, na verdade, é uma prisão. Porque eu tenho muitas ambições. Mas o que adianta ter essas ambições se elas não me levam a lugar nenhum? Porque, no fim das contas, sou eu que me travo. Eu acho que eu fico com medo de desperdiçar o meu potencial em algo que não seria a melhor ideia que eu teria, sabe? Só que por consequência disso, eu acabo não fazendo nada. Não fazendo nada entre aspas, né? Porque também eu tenho procrastinação ativa, então na verdade eu tô fazendo coisa o tempo todo. E tem uma analogia da Silvia Plath, que é sobre uma guria que ela tá embaixo de uma figueira, onde tem vários figos e cada figo representa uma possibilidade de futuro. Só que ela fica ali embaixo daquela figueira, olhando para todos esses figos e ela não consegue decidir qual que ela vai escolher, qual futuro ela vai seguir. Só que por consequência dessa demora, os figos acabam caindo e apodrecendo. E essa analogia, ela fala sobre a paralisia que a gente tem em frente às decisões que a gente precisa tomar na vida. E vocês já se sentiram assim paralisados? Eu já, e muitas vezes. Inclusive semana passada. Só que a vida, ela vai continuando, mesmo que a gente fique ali parado e não escolha nada. Só que essa não escolha também é uma escolha, mesmo que não pareça. Só que muitas vezes a gente só vai se dar conta disso lá na frente. Ai, 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 ai. Tem uma parte também dessa metáfora que me pega, que é sobre que cada escolha ela carrega um pequeno luto. Porque quando eu escolho um figo, eu tô automaticamente dizendo não para os outros, para as outras possibilidades de futuro. Eu tô abrindo mão das outras possibilidades de mim. Porque parece que quando a gente escolhe algo, tipo, eu vou ser designer, eu tenho só a ganhar com isso, mas na verdade não. Porque eu vou estar escolhendo perder também. Perder as outras possibilidades de futuro, histórias que nunca vão acontecer. E muitas vezes o que dói não é a escolha em si, mas é justamente abrir mão dessa fantasia do que poderia ter sido, sabe? E por falar em fantasia, eu sou uma pessoa que idealiza muito. Porque no mundo das idealizações, eu posso ser quem eu quiser. As coisas sempre dão certo. Só que a gente não vive no mundo da fantasia, né? Infelizmente. Quem me dera. E eu tenho, às vezes, a ilusão que eu posso fazer tudo. Que eu posso trabalhar fora, mas ao mesmo tempo administrar os apartamentos no Airbnb. Que eu posso ser uma dona de casa, mas ao mesmo tempo abrir uma empresa de design enquanto eu crio conteúdo pra internet. Enquanto eu tento ser uma artista. Enquanto eu mantenho minha vida social. A lista é infinita, ela só cresce. Mas claro que algumas coisas dessas, elas podem coexistir juntas, né? Mas todas não. É impossível. Impossível. Vocês já viram aquele vídeo que uma pessoa pergunta para outra: nossa, como é que tu consegue administrar todas essas áreas da tua vida? E a pessoa responde: é simples, eu faço tudo mal feito. E sinceramente, eu queria viver todas as possibilidades que existem de Carol, conseguir equilibrar esses 50 pratinhos aí que eu idealizei. Eu não queria ter que abrir mão de algum sonho. Só
Só que na verdade, muitas vezes não é nem um sonho, é algo que eu idealizei ali por um dia. E é fácil a gente ficar nessa idealização, porque ela não requer muitas coisas da gente. Nessa idealização, a gente não se frustra, a gente não tem medo. Eu não fico vulnerável. E ano passado eu tomei uma decisão que eu não ia continuar com o plano que eu tinha de abrir uma empresa de design, o qual eu já estava me dedicando ali há uns 2 anos. E na verdade foi bem difícil tomar essa decisão, porque era como se eu estivesse abrindo mão de uma parte de mim. E de certa forma era. Foi mais ou menos umas 2 semanas até eu conseguir dizer em voz alta que eu ia abrir mão desse projeto, o qual eu tinha idealizado ali. E eu pensava muito no tempo que eu já tinha gasto nesse projeto, as expectativas que eu tinha criado. Só que quanto tempo mais eu passava insistindo ali naquele projeto, era mais tempo indo em uma direção errada, que não fazia mais sentido para mim. Aí eu entendi que muitas vezes a gente precisa de mais coragem para desistir do que para continuar num caminho que a gente já estava. E abrir mão daquilo não foi fracassar, foi ser honesta comigo mesma. E isso me tirou um peso enorme das minhas costas. E esse ano eu também abri mão de uma outra área grande da minha vida. Por conta de eu também estar morando aqui no container, eu decidi que eu não ia mais trabalhar com Airbnb por enquanto, por tempo indeterminado. E essa também foi uma decisão muito difícil, porque por muito tempo eu queria que o Airbnb futuramente fosse uma das minhas principais fontes de renda, e também pelo investimento que a gente já tinha feito aqui. Mas as coisas mudam, as prioridades mudam, e é assim que a vida é, e hoje eu tô feliz com a decisão que eu tomei, e tô feliz com o que eu tô vivendo agora. E eu acho super importante também a gente ter essa consciência que a gente não consegue fazer todas as coisas que a gente quer, porque a gente é apenas um, eu sou uma só. Só que, e quando eu tirei essas coisas da minha vida, parecia que existia um vazio ali. Só que na verdade, esse vazio era um espaço que eu decidi abrir para colocar a minha prioridade, o meu objetivo principal. Mas também é importante dizer que a gente precisa ter esse espaço vazio, que é aquele ócio, o tédio, são muito importantes, principalmente para as mentes criativas. Só que hoje tá cada vez mais difícil também com a tecnologia, todo mundo já tá cansado de saber. A gente acaba nem percebendo o tanto que a gente é conectado. E pra mim, basta alguns minutos de tédio que eu já quero ali rolar o feed do Instagram. E ficar sozinho com a gente mesmo não é fácil, porque eu já vi várias pessoas falando que elas preferem dormir com a TV ligada do que ficar sozinho com os próprios pensamentos. E isso fala muito, tá? Porque talvez a gente não tenha medo do vazio, mas a gente tem medo do que acontece quando esse vazio chega. E outra coisa que eu faço muito é ficar esperando uma ideia melhor do que a que eu já tive. E eu descobri que isso tem nome, se chama perfeccionismo. E nem de longe isso é uma coisa boa, quem me dera fosse. Bem que eu queria que uma das minhas qualidades fosse ser perfeccionista. Só que na verdade, esse perfeccionismo é medo. É medo de errar, medo do julgamento e outros medos aí. Joga aí na lista. Porque eu fico esperando a ideia perfeita, só que enquanto eu espero, eu fico paralisada. Um exemplo bem simples é que eu pintei um quadrinho e eu queria colocar uma frase nesse quadro. Só que já fazia mais ou menos um mês que eu tinha pintado ele e eu não conseguia decidir que frase que eu ia colocar. Em uma sessão minha de terapia, minha psicóloga falou: coloca uma frase mesmo que não seja a frase perfeita. Aí eu logo já pensei, né? Já comecei a bolar. Bom, eu vou escrever uma frase em um papelzinho e vou colar em cima desse quadro. Porque daí, quando eu encontrar a frase perfeita, eu vou ali, arranco a outra frase e colo a frase nova no lugar. E eu escrevi "A vida é arte". E adivinha? Eu nunca mais quis trocar essa frase, porque eu dei um check aqui na minha mente que eu já tinha feito aquilo e não era sobre a frase perfeita, era só sobre decidir. Só que eu olho pra tudo isso e percebo que sou eu parada ali embaixo dessa figueira. Sai daí, guria, que agora sou eu aqui. E às vezes eu fico tanto tempo lá parada debaixo que alguns figos começam a cair e apodrecer. E às vezes eu pego vários fios, saio caminhando, depois volto. Será que eu escolhi o figo certo? Quero trocar os figos? E talvez uma das principais coisas que eu precise aceitar para esse ano é que é impossível viver todas as possibilidades de Carol que existe. E que toda escolha que eu for fazer também vai carregar um pequeno luto. E que eu posso escolher uma coisa que não vai ser a melhor ideia da minha vida, mas vai ser a melhor ideia que eu posso escolher hoje. Porque no fim, a gente precisa escolher o nosso figo antes que eles apodreçam. Lembrando, a não escolha também é uma escolha. E coragem não é não ter medo,
mas é escolher mesmo com medo. E tudo isso que eu falei, na verdade, é pra mim, mas eu espero que isso também possa ter servido pra ti de alguma forma. E se tu também sente aí que tá parado embaixo de uma figueira, talvez hoje seja o dia pra tu escolher teu figo. E não precisa ser o mais doce e nem o mais saboroso, porque também a gente não tem como saber como é que vai ser, a gente só tem que escolher. E tudo bem se depois a gente quiser trocar o figo, voltar atrás. A vida é nossa, a gente faz nossas escolhas. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. Escolhe o figo! Nossa senhora! Ah, minha perna! Não vou mais conseguir andar. Princesa, mamãe.